Muito obrigada, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados. Num momento de grandes dificuldades que se vivem em Portugal e com uma política de austeridade que tem retirado salários, tem retirado pensões, que já destruiu 500 mil de postos de trabalho, que tem atacado os serviços públicos da cultura, da educação, da saúde. Quando falamos hoje aqui de artes, o que falamos é precisamente de como é que o país pode resistir à destruição e de que em cultura, sim, existem serviços públicos. Falamos, pois, dessa capacidade do país existir e se desenhar no futuro. Dir-se-á que em alturas de crise é difícil falar das artes e do apoio às artes. Direi que um país que não tiver cultura, de um país que não tiver capacidade de criação artística, não será já um país. E é, portanto, dessa necessidade de sermos gente que falamos hoje também aqui, quando falamos do apoio às artes. Nos últimos anos, o orçamento para a cultura, para as políticas públicas da cultura, em 10 anos, teve um corte de 75%. Em nenhuma outra área houve um tal desmantelamento de serviços públicos, de capacidade de oferecer às populações aquilo que é o acesso à cultura inscrito na Constituição, o acesso a fazer e o acesso a fruir, o acesso a determinar a sua identidade, a construir-se, porque a cultura é precisamente isso: identidade, construção, diálogo que faz um país sobre si próprio, conhecimento. Bem, nestes anos de cortes estamos a atingir níveis que nunca julgámos possíveis. Em 2010, um diretor-geral das artes, chamado Jorge Barreto Xavier, demitiu-se porque a verba disponível para o apoio das artes era de tal forma curta que não dava para os compromissos mínimos dessa área. Bem, hoje Jorge Barreto Xavier é secretário de Estado da Cultura e tem para apoio às artes metade das verbas que existiam em 2010, as verbas que já sabiam em 2010 que eram impossíveis. E quando olhamos para o que isto significa, o FITEI pode ser um bom exemplo de outros que há no país, do que é uma política que está a matar a capacidade do país ter serviços públicos de cultura, ter acesso à cultura. O FITEI é um festival que agrega públicos tão diversos, que existe há tanto tempo, numa cidade com uma implantação popular determinante, ao mesmo tempo que oferece o melhor da arte contemporânea a todas as populações, a todos os públicos, sem nenhuma discriminação. E veja-se que tão trágico que é esta ironia do FITEI ter ficado sem apoio no mesmo ano em que foi escolhido pelas autoridades brasileiras como aquele que era o embaixador de Brasil em Portugal e encerrou o ano do Brasil em Portugal com esse reconhecimento internacional que tem da sua excelência. Ora, o FITEI é um exemplo de tantos. Como o FITEI, há tantos projetos que estão em risco, que morrem por esta política. Há gerações inteiras de criadores que estão a ser silenciados porque não têm mínimas condições de trabalhar, e há públicos, territórios inteiros neste país sem condições de acesso à cultura. O que o Bloco de Esquerda aqui pede é simples: que abra um concurso que funcione como deve ser, com meios mínimos, com as comissões de acompanhamento que possam dar ecos aos júris do que se passa no terreno e que é necessário para que possamos cumprir essa obrigação constitucional que faz a decência de um país que é soberano e não um protetorado, que é ter acesso à cultura.